Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vai começar mais uma entrevista, né? Hoje eu estou aqui com o Márcio, né? O Márcio que inclusive já esteve aqui outra vez aqui no canal Mesa de Debates, né? Mas dessa vez nós vamos discutir, né, um pouco, né, como que a sua organização, né, o RR, Recrutamento Revolucionário, né, está enxergando toda essa conjuntura nacional complicada que nós estamos vivendo, né? O Márcio está com um pequeno probleminha que está sem câmera, mas o importante é o conteúdo e acho que vocês que estão nos assistindo vão aproveitar bastante. Então, sem muita demora, Márcio, como o canal cresceu bastante, né? Tem como você se apresentar aí para a galera? Claro, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que vocês estão nos vendo, né? Agradeço o convite, novamente estar aqui, feito pelo Guilherme. O canal tem feito uns vídeos bem legais, tenho acompanhado alguns, na medida do possível, aí, no meio da quantidade de trabalho. Tem uns aí que são realmente excelentes, né? Me apresentando aqui novamente, então, meu nome é Márcio, eu sou professor de História, sou pesquisador, né, historiador, e também sou militante do Reagrupamento Revolucionário, que é uma organização socialista que reivindica a tradição trotskista. Tinha falado, acho que brevemente, né, naquela entrevista que a gente fez sobre história do trotskismo. Então, fico bem feliz aí com a oportunidade de voltar e de falar de forma mais detalhada das nossas posições, né, da nossa atuação. Então, agradeço mesmo o convite. Beleza, maravilha, né? O Márcio, então a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? É, eu acho que é acordo para todo mundo, né? A necessidade de derrotar o bolsonarismo, né? O Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo, né? Eu vejo que é necessário que a esquerda tenha independência de classe, né? Algo que eu vejo aqui na minha opinião, particularmente, muitos dos setores da esquerda não possuem isso, né? Então eu queria perguntar para você como atuar contra o Bolsonaro de uma maneira independente. Uhum. Não, perfeito. Isso que você falou da independência de classe foi algo que a gente comentou bastante, né, pelo que eu lembro na última vez, justamente como boa parte da esquerda abandonou um programa de independência no sentido de apostar na mobilização da classe trabalhadora e não nas instituições do Estado burguês, né, que por mais que a gente possa usar elas em algum momento a nosso favor, jamais podemos confiar de que elas vão solucionar os nossos problemas, né? E aí acho que hoje a esquerda tem um setor muito grande, né, majoritário, que aposta nas instituições, em primeiro lugar nas eleições, como forma de remover o Bolsonaro, né, 2022. A gente tem aí todo o setor que tem muitas ilusões no PT, no Lula, que aposta nessa via, né, de como se simplesmente trocar o gestor fosse resolver todos os nossos problemas desses últimos anos, todos os ataques aos direitos, todos os retrocessos do ponto de vista democrático, todo o desmonte das condições de vida dos trabalhadores, né? E tem ainda setores que, por mais que não tenham assim uma aposta no projeto do Lula, do PT, ainda assim não conseguem pensar fora das instituições, né? Então, ou pensam nas eleições, vendo o Lula como, ainda que não acreditando nas promessas dele, vendo como a única forma de remover o Bolsonaro, ou ainda os setores que apostam no impeachment, né? Também uma via por dentro, portanto, das instituições do Estado, que é um Estado que serve aos patrões, serve aos empresários, e que já deixou claro que não vai pautar o impeachment, né? Enquanto o Bolsonaro estiver entregando aí o que ele prometeu em termos de retirada de direitos, de repressão aos trabalhadores, aos camponeses, às comunidades indígenas, quilombolas, as instituições a serviço dos patrões vão manter ele no lugar dele, né? Cumprindo esse papel que ele foi eleito para cumprir. Então, o grande desafio é pensar realmente como, por fora dessas instituições, a gente pode remover o Bolsonaro, né? Essas manifestações que estão acontecendo, acho que elas já mostram um pouquinho a luz no fim do túnel, né? De que a gente tem um setor de peso da sociedade que está disposto, mesmo na situação de pandemia, a se arriscar a sua saúde
para se enfrentar com esse governo, né? A gente já viu em outros momentos da história que manifestações de rua, que esse tipo de mobilização tem um grande potencial de transformação, mas aí a gente tem muito pontuado, né? Inclusive no material que a gente distribuiu, nós do Agrupamento Revolucionário distribuímos nessa última manifestação, que só ir para a rua não adianta, né? A gente tem aí um fechamento muito grande do capital brasileiro em torno ainda do Bolsonaro, e simplesmente ir para a rua para dizer que a gente está insatisfeito, né? Mostrar nossa insatisfação, ainda mais num sábado, de forma super comportadinha, né? Lá em São Paulo houve problemas de que alguns setores tentaram fechar outras ruas que não estava previamente acordado e foram denunciados pelo carro de som, foram reprimidos pelo próprio MTST. Então tem toda uma tentativa de manter tudo muito comportadinho, muito dentro de um acordo ali pacífico, né? E aí mesmo que não vai resolver nada, porque no fundo, o que está acontecendo? Essas manifestações estão servindo para desgastar o Bolsonaro eleitoralmente, né? Os setores majoritários estão à frente delas, querem usar elas para isso. E aí, se o impeachment não vai adiantar, se a eleição não vai adiantar, e se simplesmente fazer manifestação uma vez por mês nos sábados não vai adiantar, o que pode adiantar então? Na nossa opinião, é a classe trabalhadora organizada entrar em cena, né? Parando a produção, cruzando seus braços, organizando greves unificadas, né? Não apenas greves dispersas, como a gente já tem pipocando em vários setores, em várias categorias, mas unificar essas mobilizações numa grande campanha nacional, que não seja simplesmente contra a figura do Bolsonaro, né, contra uma troca de gestores, mas seja contra o projeto para o qual ele foi posto ali para executar, né? Então, uma greve unificada da classe trabalhadora, uma greve geral, não apenas pelo fora Bolsonaro, por mudar o gestor, mas contra as privatizações que ele encaminhou, contra as retiradas de direito que ele encaminhou, portanto, uma mobilização que paute a defesa das nossas condições de vida, né? De que o nosso suor, de que o nosso trabalho seja revertido em nosso benefício, não dos patrões. Acho que a única via que está colocada é essa, né? Inclusive porque Bolsonaro já deixou claro que ele não vai se aceitar uma derrota eleitoral. Então, mesmo que a gente faça todo um desgaste a partir de manifestações pacíficas e ordeiras, que a gente exponha os podres dele, como tem acontecido um pouco com essa CPI que muita gente está comemorando, nada garante que vai chegar em 2022 ele vai ser derrotado, vai simplesmente juntar as coisinhas dele e ir para casa, né? Então, não é por dentro das instituições que a gente vai conseguir derrotar ele. A gente vai precisar de um grande esforço, né? A gente não pode ter nenhuma ilusão de que vai ser fácil, mas só tem uma via, que é o esforço de mobilizar os trabalhadores numa greve geral, unificada, que pare a produção, porque só quando a gente mexe no bolso do patrão que a gente consegue alguma coisa para a nossa classe, né? Então, acho que o caminho a gente tem uma série de greves acontecendo, eu sou professor, então, no setor da educação, por exemplo, a gente tem muitos lugares que estão fazendo mobilizações intensas em defesa da vida, contra a reabertura insegura das escolas, né, nesse momento em que a pandemia está fora de controle. A gente tem o potencial aí de mobilizar os trabalhadores da Eletrobras contra a privatização. A gente tem várias outras categorias que estão chegando aí nos seus momentos anuais de negociar salários, de negociar direitos, né? Então a gente tem um potencial, por mais que a gente não esteja no momento de ofensiva da classe trabalhadora, a gente tem um potencial de juntar as lutas que estão em curso e a partir delas ir crescendo uma mobilização da classe, né? Que não aposte nas vias institucionais, que não aposte no estado dos patrões. Beleza, muito certo. Né, você falou aqui, né, uma coisa bastante interessante, que muitos setores ainda mantêm as suas ilusões ao PT, né? Eu te pergunto, por que você avalia isso, né? E te lanço a seguinte pergunta também, né? Será que a esquerda, né, que está fora do âmbito do PT, está falhando para se oferecer como uma alternativa? Sim, eu acho que tem dois elementos principais aí, né? Um elemento pensando na grande massa de trabalhadores, né, população em geral, que é o seguinte: quando o PT esteve no poder, a gente teve um momento internacional muito favorável para um país como o Brasil, né, em que as mercadorias que o Brasil exportava estavam com preço lá em cima, então o país conseguiu, do ponto de vista do governo mesmo, né, angariar muitos recursos. E aí o PT conseguiu fazer uma gestão durante boa parte do tempo que ele teve no poder, baseada em algum nível, ainda que muito limitado, de redistribuição de renda, de inclusão social. Já na época da Dilma já estava sendo revertido, porque o cenário internacional já tinha mudado, né? Com os efeitos da crise de 2008
muita empresa viu suas margens de lucro caindo e não teve mais como fazer essa política de tirar um pouquinho para redistribuir para os trabalhadores, para os mais pobres. Então, já na Dilma, a gente viu um processo aí de desmonte de verbas para educação, para saúde, para Minha Casa Minha Vida. Mas foi só depois do impeachment que esse ataque mais brutal foi encaminhado, né? Então, acho que na consciência de muita gente ficou aquela imagem de, na época do PT, que era bom. Depois que o PT saiu do poder, a vida piorou, a gente empobreceu, a gente passou a ter menos oportunidade, né? Então, acho que na população em geral ficou esse sentimento, né, de que se o PT voltar, vai voltar aquele período melhor economicamente, vai voltar aquele período em que a gente estava levando uma vida mais confortável. O que é uma grande ilusão, né, porque não depende meramente da gestão, não é que o Temer ou o Bolsonaro sejam más gestores e por isso a vida das pessoas está piorando, né? Tem a ver com os ciclos econômicos do capitalismo que de tempos em tempos enfrenta crises e essas crises demandam retirar condições de vida dos trabalhadores para garantir os lucros dos patrões, né? Se o PT voltar ao poder nessa conjuntura que a gente tem, ele não pode fazer diferente. Ele não vai reverter privatizações, não vai reverter os desmontes feitos na Previdência, os desmontes feitos na legislação trabalhista. Pelo contrário, a Dilma estava, ainda que numa medida muito menor do que o capital exigia, já encaminhando medidas de austeridade ali quando ela sofreu impeachment, né? Ela sofreu impeachment porque ela não estava indo tão fundo quanto os patrões demandavam, quanto o capital internacional demandava. Mas aí acho que ficou muito essa impressão, né, de que se o PT voltar, tudo vai melhorar. E da parte da esquerda socialista principalmente, eu acho que existe uma incapacidade de leitura, em parte, um oportunismo de outro lado, de não entender essa questão de que o Brasil ele é um país que ocupa um lugar periférico, secundário na divisão internacional de trabalho. Ele é um país que não existe possibilidade de ter uma estabilidade material para a classe trabalhadora dentro do capitalismo. A gente vai ter momentos assim muito pontuais, como foi esse início ali da gestão da Dilma e a gestão do Lula, né? Em que vai coincidir fatores internacionais economicamente favoráveis, a gente vai ter possibilidade de ter um desenvolvimento que envolva algum nível de redistribuição de renda, algum nível de inclusão social. Mas isso vão ser exceções históricas, né? Se a gente olha para o passado do Brasil, como a gente é um país que sofre com uma certa colonização moderna, né, das empresas estrangeiras estarem aqui extraindo lucro dos nossos trabalhadores, estarem aproveitando nossas riquezas naturais, a gente não vai ter como, nos marcos desse sistema internacional, onde a gente está na periferia, a gente está no papel secundário, ter um desenvolvimento realmente bom para a classe trabalhadora a longo prazo, né, que garanta uma vida digna para o conjunto da população. Acho que boa parte da esquerda ignora isso e acha que sim, que tem como o Brasil ele crescer dentro dos marcos do capitalismo, dividir as riquezas de forma que todo mundo se dê bem, tanto os patrões quanto os trabalhadores possam ter uma vida digna, como já aconteceu em outros momentos nos países imperialistas que têm mais recursos. Mas acho que tem também um nível muito grande de oportunismo, né? No sentido de que, mesmo que muitos saibam disso, mesmo que muitos saibam que só com uma revolução socialista que altere completamente as relações de subordinação que o Brasil tem ao imperialismo, a gente vai ter uma vida digna, mesmo sabendo isso, preferem os seus cargos, preferem o conforto da disputa parlamentar, né? De ter ali o seu cargo no sindicato. Então, vendem essa ilusão de que com a eleição é possível a gente mudar o quadro da classe trabalhadora para melhor, de que é possível garantir uma vida digna sem uma ruptura com o sistema capitalista, né? Então, acho que passa tanto por alguns que realmente estão iludidos com essa possibilidade de mudar de vida sem romper com o capitalismo, e também por um lado de oportunismo mesmo, né? De grupos que têm seus projetos de poder, de seus projetos de se inserir nas instituições do Estado burguês, e por isso não falam que só rompendo com esse Estado, só rompendo com o capitalismo, que a gente pode realmente ter uma vida estável de longo prazo, não meros momentos episódicos, né, onde coincide aí a economia estar um pouquinho melhor e ter um projeto de redistribuição. Perfeito. E o Márcio, né, nós estamos aqui acompanhando, né, desde o começo da pandemia, toda uma disputa, né, do Dória, né, e alguns outros governadores com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro mostrando um caráter mais, digamos assim, mais o termo aloprado, e o Dória se posando como racional.
como que você avalia essa disputa, né, entre esses dois setores da burguesia? O Bolsonaro ele representa uma saída autoritária para a burguesia, né? E é assim como a gente na história do Brasil nunca teve um momento prolongado de fartura, de inclusão social, porque nossa inserção no sistema econômico mundial não permite isso, né? A gente também nunca teve um longo período de estabilidade democrática, onde a população tinha direitos democráticos e sociais garantidos, né? Porque a gente vive um país com muita desigualdade social, onde a burguesia não pode abrir mão de muita coisa, porque senão ela vai ver suas margens de lucro caírem lá embaixo. Afinal de contas, ela disputa também com os capitais imperialistas, que têm uma possibilidade muito melhor de extrair recursos, né? Então, o Bolsonaro ele se projeta aí dentro dessa longa tradição que não só o Brasil, mas todo o país da periferia capitalista tem no seu interior, né, de ser uma tradição autoritária, que vai dizer, olha só, esse negócio de redistribuir renda não está com nada, o negócio é você garantir as forças armadas, as forças policiais estarem bem equipadas, com bastante gente, para descer o cacete em quem reclamar, impor na base da repressão direta margens de lucro mais favoráveis para a burguesia, né? A gente vê aí uma escalada de conflitos no campo, a gente vê o uso de setores paramilitares aqui no Rio de Janeiro, de onde eu sou, por exemplo, o papel da milícia, né? Muito claramente servindo não só como uma força empresarial às margens da lei, mas também como uma força de repressão, de controle territorial. Nos territórios onde ela domina não existe a mínima possibilidade de ter mobilização, de ter luta popular, que é diretamente reprimida, né? Então, o Bolsonaro representa esse projeto. E tem setores da burguesia que têm um certo receio de que esse projeto saia pela culatra, né? De que tem uma resposta popular muito grande, que consiga impedir que esse projeto se firme. E, inclusive, setores que, enfim, não são diretamente favorecidos, né, pelo papel que o Bolsonaro se propõe a cumprir, de ser um chefe autoritário e de favorecer só os seus aliados mais imediatos, né, acabam ficando de fora e por isso preferem as normas mais estabelecidas do jogo democrático, né? Então o Dória se apresenta aí como alternativa para esses setores, né? O que a gente vê no fundo são projetos diferentes como gerir o capitalismo brasileiro, de como extrair lucro das costas dos trabalhadores do Brasil, né? Um projeto que é o projeto autoritário, através da repressão direta, um outro que, no caso do Dória, é esse que vai dizer, olha só, a gente vai seguir as normas do jogo, as normas da Constituição, vamos reprimir quando necessário, mas também vamos ter essa fachada aqui democrática, né? E ainda tem o Lula, que, como a gente estava falando até agora, vem com esse projeto de redistribuir renda para apaziguar, né? De tentar alguma medida agradar gregos e troianos para manter a estabilidade do país, que no momento ainda está meio que assim o plano C ou o plano D da burguesia, né? Porque a situação econômica não permite ainda um projeto assim baseado na redistribuição de renda, inclusão social ainda que limitados, né? As margens de lucro da burguesia ainda estão muito ali no limite do aceitável para que eles abracem abertamente um projeto desses. Então, acho que essas disputas de candidatos passam muito por aí, né? Qual o projeto vai melhor atender os interesses da burguesia no momento. Sim, você Eu acho acha... que a gente tem que ter uma preocupação muito grande de que... Oi? Não, desculpa, pode continuar. Não, eu ia só complementar que a gente tem que ter uma preocupação muito grande que talvez a coisa não seja decidida no campo eleitoral, né? Bolsonaro, como eu falei, ele já deixou claro que não vai aceitar ser removido das instituições que ele já aparelhou completamente, né? Simplesmente porque vai perder a eleição. Ele já deixou claro que se perder vai acusar que é fraude, já tem toda uma mobilização prévia junto às bases deles, nas Forças Armadas, nas polícias, para ter um braço aí que apoie ele, né? Ele tem muito a perder se ele sair do poder, né? Os filhos dele, de bando de bandido, vão ficar expostos, as maracutaias dele vão ficar expostas. Então ele está deixando claro que não é meramente um candidato eleitoral, né? Que ele está disposto a brigar para permanecer no poder e manter os benefícios que ele consegue com isso, né? Acho que a gente tem que estar muito alerta também ao ver esse cenário de candidaturas que começa a se expressar como se estivesse tudo normal, né? Ter esse alerta de que está longe de estar normal, né? Que dificilmente a gente vai ter um 2022 tranquilo em termos de uma troca aí de poderes caso o Bolsonaro perca. Eu acho que é o que boa parte da esquerda também está ignorando, né?
ao acreditar que simplesmente dá para fazer uma pressãozinha com esses atos de final de semana e que com isso o Bolsonaro vai se enfraquecer e vai perder as eleições e sair do poder. Já que você falou de eleição, então, assim, né, pelo menos eu vejo, o Márcio, é que, né, a saída está na luta de classes, mas ao mesmo tempo a gente não ignora as eleições, né? O que que a esquerda, o que que a esquerda deveria fazer, né, nas eleições? Qual que seria o papel dela? A esquerda brasileira, né, ela tem um problema muito grave de se pautar quase completamente pelo calendário eleitoral, né? Então a gente está vendo agora essas mobilizações acontecendo, em grande parte porque setores ali do PT, do PCdoB acharam que é o momento de desgastar o Bolsonaro para 2022. Né? A gente passou esse período todo anterior sem que esses setores, que ainda têm sob seu controle muitos sindicatos, muitos movimentos sociais, movessem uma palha para se mobilizar de fato contra o Bolsonaro. Né? Então, fica tudo muito subordinado ao calendário das eleições, aos objetivos eleitorais. E isso é um problema gravíssimo, né? Porque a gente vive num país, como eu já falei, onde a gente sequer tem uma estabilidade democrática. A gente teve mais tempo de ditaduras e regimes de exceções do que de democracia na nossa história. Foi muito breve os períodos em que a democracia realmente foi minimamente respeitada. Então, acho que assim, as eleições elas têm que ser usadas, são uma abertura democrática importante, mas ser usadas como palente de denúncia, não para disseminar ilusões de que a gente pode realmente mudar alguma coisa através dela. Né? Como você falou, com a ação independente da classe trabalhadora, com as suas lutas por fora das instituições do Estado burguês, que a gente vai conseguir alguma coisa. Acho que a linha de fundo, né, é a seguinte: as eleições elas são um jogo no terreno do inimigo. Né? A gente está disputando cargos dentro de um aparato de Estado que não é um aparato de Estado da classe trabalhadora feito para servir os seus interesses, mas sim para servir os interesses da burguesia e que muito frequentemente as normas mudam rapidamente para impedir a classe trabalhadora de realmente expressar seus interesses e encaminhar alguma conquista através desses marcos. Então, acho que a gente tem sim que participar dos processos eleitorais, mas para participar principalmente com mensagens de denúncia, né, de propaganda dos nossos interesses históricos enquanto classe trabalhadora, ou seja, denunciar que esse Estado está aí para nos explorar, para nos reprimir, para manter a propriedade privada e o lucro dos patrões, que por mais que possam ter governos com uma cara mais progressista, com programas de cunho mais social, como foi, por exemplo, o PT, em última instância, isso é só uma pequena parcela de toda a riqueza que a gente gera, né? A grande maioria da riqueza que a gente gera, o Estado garante que seja entregue para a burguesia, para os capitais internacionais. Então, acho que a eleição tem que ser um terreno para isso, para fazer essa denúncia, né? Aproveitar esse momento em que muita gente está mais atenta à política, está debatendo mais as coisas, para encaminhar esse tipo de mensagem. Infelizmente, não é o que a gente vê, né? A maior parte das organizações socialistas brasileiras participam das eleições dizendo que através delas a gente realmente vai conseguir mudanças significativas, se apresentando como gestoras, né, possíveis desse Estado burguês, no sentido de dizer, olha só, está aqui os nossos candidatos, se eles forem eleitos, a gente vai garantir um país democrático, um país com igualdade, um país com justiça social, né? Isso é disseminar ilusões de que dá para conseguir essas coisas sem uma ruptura com esse Estado, sem uma ruptura com a burguesia, sem a tomada do poder pelos trabalhadores, né? Infelizmente, se você pega o PSOL, por exemplo, todas as candidaturas deles são nesse sentido, né? São candidaturas que se propõem a serem gestores de cunho social, de cunho progressista do Estado, ou seja, gerirem um capitalismo brasileiro, né? E, portanto, trabalharem para a burguesia ou junto com a burguesia em alguma medida. A gente tem organizações que muitas vezes se participam das eleições com mensagens de denúncia, né? Mas são muito minoritárias. O PSTU, por exemplo, uma das poucas, né? Muitas vezes de forma inconsistente, no sentido de que quando estão em situações onde o seu voto pode ter alguma influência real, né? Sei lá, numa cidade, por exemplo, onde manter essa postura mais radical de dependência de classe pode atrapalhar a eleição de alguém do PSOL, por exemplo, muitas vezes o PSTU, outras organizações que não têm uma legenda, mas enfim, participam da disputa, como a MRT, acabam capitulando as candidaturas do PSOL, né? Candidaturas que não tem nada de socialista, não tem nada de dependência de classe, e aí com isso
cedem às pressões, né, de virar ali parte dessa disseminação de ilusões na possibilidade de a gente usar o Estado burguês para garantir uma vida digna para os trabalhadores. A gente tem uma posição muito crítica ao conjunto da esquerda nessa questão das eleições, né? Eleições, em geral, é uma época em que a gente nada muito contra a corrente enquanto grupo, né? Nós já é grupamento revolucionário, por se negar a participar de qualquer campanha que não deixe claro que somente com a destruição do capitalismo, somente com a classe trabalhadora criando seu próprio governo, com suas próprias instituições democráticas, baseadas em seus sindicatos, movimentos sociais, assembleias por local de trabalho, por bairro, é que a gente pode ter uma mudança significativa na vida de todo mundo, né? Infelizmente, muitas organizações que têm um discurso radical nos seus jornais, nas suas intervenções, em alguns locais de trabalho ou de estudo, quando chega na hora mais decisiva, né, como por exemplo eleições disputadas, né, eleições acirradas, acaba capitulando completamente e servindo ali para dar um verniz avermelhado para essas candidaturas que não tem nada de independência de classe, não tem nada de anticapitalistas, né? São candidaturas que se colocam como possíveis gestoras do capital brasileiro e não como uma mensagem de ruptura com ele. Beleza, Márcio, mas isso concretamente significa o quê? Né? Por exemplo, se tem, a gente faz uma denúncia do que significa as eleições e não propõe nada no lugar, tipo assim, se um trabalhador te perguntasse quem que você ia apoiar, né? Quem que sua organização iria apoiar? O que você responderia? Né? Não iria apoiar ninguém? E acha que a esquerda tinha que discutir uma candidatura? Porque acho que isso também faz parte da questão que você levantou. Eu acho que, em termos concretos, depende muito de local para local, né? Já teve eleição, por exemplo, em que a gente detectou candidaturas que, por mais que tivesse um programa que a gente não concordasse completamente, tinha essa mensagem fundamental de que é necessário superar o capitalismo, de que apenas a organização da classe trabalhadora para lutar pode fazer isso, né? Essa mensagem básica de que é sinônimo de ser socialista, né? Que infelizmente muitos socialistas não levam a sério, mas para a gente ser socialista é isso, defender uma mensagem de dependência de classe e de superação do capitalismo, o mínimo, né? Então já teve ocasiões em que a gente viu candidaturas que tinham essa mensagem, ainda que tivessem vários problemas que a gente discordasse, e a gente deu então apoio a elas, né? Nos diferenciando, apontando esses problemas que a gente enxergava, mas entendendo que era progressivo, do ponto de vista para o avanço da consciência dos trabalhadores, uma candidatura com esse tipo de mensagem. Agora, vou pegar acho que é um tema que, quando a gente fala de eleição hoje, vem à tona, né? No ano que vem, 2022, chegando no segundo turno, Bolsonaro versus Lula, ou Bolsonaro versus qualquer outra coisa, né? Como muitos já colocam, a gente é uma organização que não tem nenhuma dificuldade em dizer que a gente não votaria em um candidato que não tivesse uma mensagem de ruptura com o sistema e que focaria na verdade, dizer que a eleição não vai resolver nada, sabe? Que se o Lula for eleito, ele vai continuar atacando a classe, não vai reverter nenhum dos ataques que já foram feitos, porque não tem como ele fazer isso, né? Qualquer um que diga o contrário está gerando ilusões de que é possível você ter uma vida digna para a classe trabalhadora dentro de um capitalismo periférico do Brasil, né? Ou, enfim, de qualquer capitalismo. Então, em termos bem concretos, né, em 2022, chegando aí Bolsonaro contra o PT, seja qual for o candidato, a gente não teria posição de apoio a uma candidatura do PT, que é um partido que há muito tempo já passou para o lado da ordem burguesa, né? Ele é digamos assim, a face esquerda do partido da ordem, né? Tá aí para gerir o capitalismo brasileiro, para massacrar a classe trabalhadora, só que num projeto de construir paz social, ao invés de ser o projeto da repressão, né? O que não significa que a repressão não faça parte, né? É sempre bom lembrar, quando o pessoal fala que o PT pode garantir a democracia brasileira. Bom, o PT mandou o exército para massacrar a classe trabalhadora haitiana, né? O mesmo exército que depois veio aqui para o Rio de Janeiro massacrar os moradores de algumas das nossas favelas. O PT usou a Guarda Nacional para barbarizar em Belo Monte. Então, que democracia é essa que eles representam? Né? A democracia dos patrões. Por mais que o autoritarismo não seja o carro-chefe, ele não pode deixar de estar ausente se você está gerindo um Estado que serve a uma classe que só se mantém no poder através da repressão e das ilusões. Né? Então, em termos eleitorais, é isso. Nossa posição se pauta também pela independência de classe como critério fundamental para
qualquer apoio, qualquer aliança. A gente acha que eleição é algo bastante secundário do ponto de vista do que pode ganhar para a classe trabalhadora, mas que se for para participar, tem que ser em cima de uma plataforma de independência de classe, de uma mensagem clara de que só com a superação do capitalismo é que a gente pode realmente mudar as condições de vida da população trabalhadora do país. Né? Sim. Então, em 2018, a sua organização não deu o chamado voto crítico para o Haddad? Não, a gente participou de algumas assembleias, né, e movimentos sociais que a gente participava na época, que se posicionaram em relação a isso. E a gente deixou claro que o Haddad não ia garantir a democracia brasileira, a gente lembrou desses fatores que eu comentei aqui, né? E principalmente defender uma posição de independência de classe, que se o Bolsonaro representa um risco para a democracia, para as condições de vida da classe trabalhadora, não é na eleição que a gente vai impedir esse risco de se concretizar, né? Então a gente foi para esses espaços defendendo que a gente tomasse as ruas, que a gente fizesse greve nos nossos locais de trabalho, que a gente parasse a produção, porque isso sim iria garantir a sobrevivência das nossas conquistas democráticas, das nossas conquistas em termos de direitos sociais, né? Se o Haddad fosse eleito, não teria nenhuma garantia de que as nossas conquistas estariam a salvo. Então, a Sim. nossa mensagem foi principalmente essa, né? Enquanto que o PT e outros movimentos sociais queriam manter a paz para não assustar a burguesia e garantir assim que o Haddad fosse aceito pelo andar de cima, a gente estava defendendo que só com a mobilização por baixo é que a gente poderia evitar qualquer tipo de retrocesso. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de vacina, né? Qual que é o programa que vocês defendem para essa pauta, né? Eu acho que nisso não tem muito desacordo, né? Acho que a esquerda está em uma boa sintonia em relação à necessidade de uma vacinação rápida e que para ser rápida tem que envolver a gente quebrar as patentes, a gente expropriar e colocar sob controle nacional as fábricas de vacina que existem aqui, né? Inclusive uma série de outras empresas que poderiam estar atuando também, não necessariamente para vacina, mas para fazer máscara, para fazer equipamentos de proteção, né? De forma mais geral, para produzir álcool gel, para produzir álcool líquido, enfim. Então, para além de ter um plano de produção e vacinação ágil e rápida, né, seria necessário também converter a produção para focar em combater a pandemia, né, para focar em ter os materiais necessários, os equipamentos necessários para quem está na linha de frente nos hospitais, construir os hospitais de campanha que foram feitos em um momento muito breve, né? A situação só piorou de lá para cá, do ano passado para cá, e quase todas as cidades que fizeram hospitais de campanha desmontaram já. Não foi feita uma fila unificada, né, no sentido de colocar os leitos dos hospitais privados, dos hospitais militares a serviço de quem precisasse. Então, muita gente morreu simplesmente porque não tinha plano de saúde. Muitos hospitais militares, uma denúncia que está vindo à tona aí nos últimos meses, né, segue com seus leitos vazios, sendo utilizados apenas exclusivamente pelos militares e suas famílias. Então, para além da vacina, né, para além de uma vacinação rápida e ampla, acho que é necessário todo um plano aí no sentido de forçar essa infraestrutura da saúde que a gente tem à nossa disposição, essa infraestrutura da indústria que a gente pode usar para a saúde, colocar elas a serviço do bem da população, não dos lucros, né? Então, eu acho que talvez na questão da vacina existe um grande consenso de que, enfim, a população tem que ser vacinada o quanto antes, mas aí já na forma de como fazer isso, de como garantir também outras questões de bem-estar e de proteção, é que começam as diferenças, né? No sentido de que a gente deixa claro que só se enfrentando com os capitalistas, só se enfrentando com o lucro que a gente vai garantir as vidas, né? Não é só a vacina, né? A vacina é uma das muitas coisas que a gente precisa, mas tem várias outras. E aí entra todo o debate novamente, né? De como que a gente vai conseguir colocar os leitos à disposição de quem precisa, colocar as fábricas que produzem, por exemplo, automóveis para produzirem respiradores, etc, etc. E só consegue isso com muita luta, né? Com uma campanha unificada dos movimentos sociais para parar a produção, para tomar as ruas, travar as cidades.
e não ficar nessa de desgastar o Bolsonaro para que em 2022 ele seja derrotado e pacificamente deixe o poder, para então vir alguém que supostamente vai melhorar tudo do dia para a noite, né? A gente não pode esperar mais nenhum dia, a gente tem que estar numa campanha unificada para colocar as riquezas a serviço dos nossos interesses, né? As riquezas que a gente produz com o nosso trabalho tem que estar a serviço da nossa vida, em primeiro lugar, e depois do nosso bem-estar, de forma mais geral, né? Então, Sim. nos lugares onde a gente intervém durante esses últimos ano e meio quase de pandemia, essa tem sido a mensagem fundamental que a gente passa, né? Da necessidade de uma luta unificada da classe trabalhadora, que culmine em algum ponto, depois já de ter musculatura para isso, numa greve geral, para impor à burguesia que a nossa vida fique acima dos lucros, né? Sim. Agora você me chamou uma atenção, ô Márcio, porque na sua fala você não cita a palavra lockdown e nem a palavra isolamento social. Qual que é a posição da sua organização em relação a esses temas? Ah, sim, foi ótimo você lembrar disso. São questões também que a gente tem colocado na nossa agitação, né? Foi lapso meu não ter mencionado. Desde o início também da pandemia, a gente tem defendido que tem que ter lockdown para garantir que as pessoas possam realmente se proteger, né? Porque não adianta nada você dizer fique em casa se a pessoa precisa ir para a rua trabalhar para botar comida na mesa. Então, desde o início, a gente tem defendido também que haja um lockdown para que as pessoas possam se proteger da contaminação e que esse lockdown só vai se concretizar se a gente confiscar os lucros das megas empresas para assegurar aí o auxílio emergencial digno, né, de pelo menos um salário mínimo para quem tiver com necessidade e também para seguir pagando os salários daqueles que têm já um emprego, né, para que fiquem em casa e possam botar comida na mesa sem se colocar em risco, sem colocar suas famílias em riscos, né. Então, nos locais que a gente atua, na educação, por exemplo, né, desde o início a gente tem defendido não só a escola permanecer fechada, que acho que é um dos poucos setores que, passado esse quase um ano e meio de pandemia, ainda consegue, em alguns locais, manter o isolamento social, né, manter essa proteção. A gente, desde o início, tem travado uma luta para que a gente não fique no corporativismo, né, que a educação seja ponta de lança nessa luta para que as famílias dos alunos também possam ficar em casa, também possam ter garantia de salário, de auxílio emergencial para se proteger. É uma das questões, por exemplo, que eu vejo totalmente ausente dessas manifestações que estão ocorrendo, né? Elas têm como pauta principal fora Bolsonaro, a volta do auxílio de R$ 600, mas não se cogita em momento nenhum parar a economia do país e focar tudo em combater a pandemia, inclusive garantindo o lockdown, né? Garantindo que tudo que não é essencial pare de funcionar para que as pessoas possam ficar em casa e ter sua segurança em relação à não contaminação, né? E claro, sua segurança também no sentido de ter seus salários pagos, mesmo ficando em casa, e quem não tem trabalho ter o seu um auxílio emergencial digno, de pelo menos um salário mínimo, porque é uma verdadeira vergonha a gente ficar se pautando por essa demanda do auxílio de R$ 600, que hoje não paga nem uma cesta básica nas grandes capitais do país, né? Então, foi bem lembrado você ter levantado esse ponto, porque isso também é uma questão de divergência que a gente tem travado com outras organizações que se dizem socialistas, né? Mas que se pautam assim para um programa muito rebaixado de enfrentamento às consequências sociais da pandemia. Sim, Márcio, né? Eu acho que, né, qualquer setor progressista, né? Alô? Alô, estou escutando. Eu achei que aconteceu algum problema, que fechou aqui a janela, mas acho que Tudo voltou bem, agora, né? tudo bem. Então, retomando a pergunta, então, eu acho que qualquer setor progressista, né? Setor no mínimo racional, se coloca em defesa das vacinas, né? Mas, porém, tem uma questão, né, que são essas grandes empresas que produzem as vacinas, né, que, na verdade, elas estão interessadas mais no seu lucro, né, porque senão liberaria a patente, né, para que acelerasse o processo de vacinação. Qual é o programa da sua organização em relação a isso também? Aquilo que eu comentei já, né? De quebra de patente como algo fundamental, mas se você for pesquisar, na verdade, a capacidade que o Brasil teria de produzir as vacinas, mesmo sem a patente, ela é muito baixa.
porque a gente não teve investimento na infraestrutura necessária para produzir as vacinas aqui, né? A gente tem que importar os insumos básicos para produzir a vacina, né? O chamado, acho que é IFA, se eu não me engano, né? O fator imunizante, alguma coisa assim. Não só por causa da patente, mas também porque a gente não tem aqui uma infraestrutura para produzir ele a nível local, mesmo pagando para produzir isso para a empresa que tem a patente, né? Então a gente precisaria não só quebrar a patente, que certamente é uma pauta importante, acho que boa parte da esquerda coloca essa pauta, né, hoje em dia, até setores da própria burguesia, através da OMS, colocam essa pauta de quebra de patentes, mas a gente tem que lidar com um problema maior, né, que é a falta de infraestrutura para produzir as vacinas a nível local. Uns meses atrás circulou uma notícia que dizia que o Brasil tinha, acho que 3 ou 4 locais que produziam grande quantidade de vacinas para seres humanos, o Butantan, a Fiocruz aqui do Rio de Janeiro, alguns outros, acho que tinha um ou dois outros institutos que também tinham essa capacidade. E para vacinas animais tinha acho que cerca de 30 ou 40 fábricas, né? Então você vê qual é a prioridade da burguesia, né? Ter vacina para os animais que são carne para ser vendida lá fora, né? Para os seus lucros. Então, acho que mais do que simplesmente quebra de patente, que é um programa que no momento até próprios setores da burguesia mundial imperialista defendem como forma de retomar os seus negócios, a gente tem que ter um programa também de confisco e conversão da infraestrutura que existe já no país para que ela possa servir para produzir vacina em massa. E mais do que isso, se não tem como converter essas fábricas de vacinas animais, que a gente confisque os lucros dos grandes empresários e crie rapidamente fábricas capazes de produzir as vacinas que a gente tem necessidade, né? A gente vê aí alguns países que, apesar de todos os seus problemas de regime ditatorial, de falta de liberdade, são países que vivem ainda com heranças sociais de revoluções socialistas que viveram no século passado, né? E eles conseguiram muito rapidamente converter a grande parte da riqueza produzida para montar do dia para a noite hospitais, fábricas de vacina, fábrica de máscara, fábrica de respiradores. Então você vê, por exemplo, países como o Vietnã, mesmo sendo um país com pouquíssimos recursos, né, um país pequeno, tem um nível de morte incomparável com o do Brasil, porque muito rapidamente conseguiu colocar a vida acima dos lucros, né? Cuba também, China então nem se fale, que virou um grande exemplo, né? Construindo hospitais enormes em questão de dias. Então são países que, apesar de todas as suas contradições, por terem passado por um processo onde a burguesia foi expropriada, onde os capitais imperialistas foram expropriados, têm uma grande capacidade de concentrar os seus recursos de forma centralizada, de forma planejada, para reverter eles ao bem-estar da população, né? Aqui no Brasil é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que expropriar os grandes capitais imperialistas e nacionais para poder colocar os seus recursos à disposição do combate à pandemia, né? Não só fazer fábricas de vacina, mas investir massivamente em produção de respiradores, máscaras, álcool, tudo que é necessário para o combate no dia a dia a essa pandemia, né? Além, é claro, de garantir o lockdown, o auxílio emergencial, a manutenção dos empregos e salários. Isso não vai ser feito com acordos com a grande burguesia, com mudança da presidência, porque isso mexe muito diretamente com o lucro, né? Então, só vai ser feito tirando de campo a burguesia, garantindo que os trabalhadores tomem o poder e decidam democraticamente como usar as riquezas que eles próprios produzem. Sim. Ô, Márcio, agora saindo um pouco da questão da política nacional, né, eu venho acompanhando aqui que você atua bastante através do CEP, né, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, né, em relação à questão da reabertura das escolas nesse momento inseguro, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas o canal vem dando um pouco de espaço para os professores se expressarem nesse momento. Eu queria que você contasse, assim, em poucas palavras, como que está a luta aí. Sim, beleza. Nós do reagrupamento, a gente, desde o início do ano, tem construído um coletivo de educadores, estudantes, trabalhadores da educação de forma mais geral, que é o coletivo Educação Socialista. E nos locais que a gente atua, a gente tem batalhado pela manutenção das escolas e universidades fechadas, enquanto não for seguro, né? Enquanto
a comunidade escolar não estiver vacinada e a pandemia não estiver controlada. E também, como acho que eu cheguei a mencionar, a gente tem lutado para não ficar no corporativismo, né? Para que esses sindicatos, movimentos sociais se coloquem a serviço da luta por um auxílio emergencial digno, por um lockdown com manutenção de empregos e salários, além da luta mais geral pela vacinação e contra o governo Bolsonaro. Enfim, como em qualquer outro movimento social, a gente tem atuado, né? Na questão da educação particularmente, isso tudo que eu estava te falando, né, de que não basta mudar o gestor, de que não basta um gestor com cara progressista, fica muito claro na educação. Porque na cidade onde eu trabalho, né, que não é na capital do Rio, é em Niterói, a gente tem um governo que é um governo de aliança do PDT com o PCdoB, com o PT, e aí tem vários outros pequenos partidos de aluguel que também entram aí no balaio, né? Mas é um governo principalmente dessas organizações que muitos apresentam como parte da esquerda, com organizações com quais a gente tem que fazer uma frente ampla. E esse governo está tentando reabrir as escolas a todo custo, né? Desde o início do ano está uma briga muito grande aqui na cidade para reabrir, tal qual em qualquer outro lugar governado por um bolsonarista, por um direitista tucano, né? Então, na hora de garantir assim, o lucro das empresas da educação e as suas demandas de reabrir o sistema escolar, não tem nenhuma diferença entre esses setores, né? Se dizem progressistas, mas são negacionistas no sentido de afirmarem que é seguro reabrir a escola no meio da pandemia, com os leitos dos hospitais quase todos lotados, sem a população estar vacinada. Fazem uma série de medidas muito autoritárias na condução do ensino remoto, né? No sentido de tentar usar esse momento para transformar os professores em meros aplicadores de apostila, aquele modelo assim do tutor, né, e não do educador de fato. E aqui em Niterói está essa luta muito braba, né, contra a reabertura conduzida por esse governo dos setores que muitos querem estar aliados, né, dizendo que são setores progressistas. Em outras cidades onde a gente atua acontece a mesma coisa, né? Na cidade vizinha aqui, que é Maricá, ela é governada diretamente pelo PT há muitos anos, né? É a cidade de onde vem dos seus principais dirigentes, que é o Quaquá. Hoje ela é governada pelo Fernando Horta, e também é a mesma situação, né, de querer reabrir as escolas, de passar por cima dos professores, dos trabalhadores da educação, para reabrir o sistema escolar, principalmente atendendo às pressões do setor privado, né, que demanda a reabertura, e aí tem toda uma questão legal de que você não pode permitir que reabra o setor privado e manter o setor público fechado, porque isso gera desigualdade. Então, atendendo às demandas do setor privado, esses governos, mesmo os governos do PT, governos que se dizem progressistas, vão lá e atuam de forma negacionista, de forma genocida, querendo empurrar todo mundo para a morte, né? Simplesmente para garantir o lucro de uma meia dúzia de patrões parasitas. Então a gente tem travado essa luta, né? Pela vida, principalmente, nas cidades onde a gente está presente, em São Paulo também, contra a reabertura das escolas e principalmente para não ficar limitado a essa pauta, né? Por mais urgente que ela seja, a gente tem sempre insistido na necessidade de ir além dos interesses imediatos dos trabalhadores e estudantes da educação e de usar os movimentos sociais da educação para lutarem por auxílio emergencial digno, por lockdown e passar a mensagem fundamental de que a gente não pode esperar até as eleições de 2022, de que a gente não pode criar ilusões de que as nossas necessidades vão ser atendidas simplesmente com uma mudança de gestor. Sim, e o Márcio, para fechar essa pauta e voltar para a discussão nacional, né, como que os sindicatos, né, o CEP, vem reagindo a isso tudo? Olha, de forma muito desigual, né? O CEP, ele é um sindicato de abrangência estadual e ele tem núcleos municipais com direções próprias, né? Então existe uma direção geral do CEP e existem também as direções dos núcleos municipais. E aí varia muito a reação, né, de cidade para cidade. No geral, assim, o cenário mais amplo, o que acontece é uma greve fake pela vida, né? É uma posição de aprovar a greve pela vida, mas ao invés de uma mobilização de ir na porta das escolas que estão reabrindo, fazer piquete, de parar todo o trabalho, né, inclusive o remoto, o que acontece em muitos dos núcleos municipais e também na rede estadual é de simplesmente aprovar a greve pela vida e meio que mandar o trabalhador individualmente se resolver com a sua chefia local, né? Se declarando em greve, se recusando aí ao trabalho. E aí vira uma situação maluca, porque muitos passam a ser descontados, mesmo mantendo o trabalho remoto, porque não estão indo
atender o trabalho presencial. E aí começa todo um desgaste, né, de como se conduz a luta também, se as pessoas estão tendo que preencher diário, preencher planilha, planejar aula, como é que você vai mobilizar se você continua trabalhando remotamente. Então, uma pauta que a gente tem defendido é de que não dá para fazer essa meia greve, né, e essa greve quase que individual, de você se declara em greve e se vira. É necessário parar tudo para dar uma resposta firme para esses governantes, para esses patrões, de que a gente não vai aceitar a reabertura do sistema escolar enquanto não for seguro, né? Então, essa tem sido uma batalha não só no CEP, em vários dos seus núcleos, mas acho que no geral, né, os principais sindicatos do país, a POESP, por exemplo, em São Paulo, a gente viveu isso uns meses atrás, né, do sindicato de forma muito autoritária, sem fazer assembleias decentes, sem convocar a base para o debate, falar que estava aprovada a greve, de que você devia entregar um documento na sua escola se declarando em greve. E aí, obviamente, muitos ali são contratados, né? Ainda não tem a estabilidade e não vão se enfrentar com suas chefias, chegando lá e dizendo, não vou para a escola porque estou em greve, sem ter um movimento coletivo dando força por trás, sem ter piquete na porta das escolas. Então, tem sido uma luta, assim, não só em vários lugares aqui do Rio, mas em outros locais onde a gente atua, né, através do coletivo de educação socialista, para que a gente tenha lutas unificadas, né, que não deixe ninguém para trás e que sejam bem mais combativas do que simplesmente você se declarar individualmente em greve. Entendi. Agora voltando, né, para a discussão, né, mais nacional, né, um dos problemas que aflige a vida do trabalhador é a questão do desemprego, né? A gente está acompanhando aqui, né, várias fábricas fechando num cenário bastante complicado e a gente sabe que o trabalhador está de olho em relação a esse movimento e o trabalhador está preocupado em relação a isso, né? Então eu queria perguntar para você primeiramente qual é o programa que vocês têm a respeito da questão do desemprego. Sim, essa é uma questão realmente fundamental, né? A gente tem uma massa de trabalhadores desempregados hoje no Brasil, que se você for ver do ponto de vista formal, né, de quem tem carteira assinada ou não, chega a ser mais da metade da força de trabalho que está sem um emprego formal, sem uma renda fixa, né? Então é uma situação calamitosa. E o que a gente tem defendido na nossa atuação é de que não tem jeito de resolver isso que não seja lutando para reduzir a carga de trabalho dos que estão empregados, para incluir de volta no mercado de trabalho, com garantias, com salários dignos, aqueles que estão desempregados, né? É uma demanda, digamos, clássica do movimento socialista revolucionário, trotskismo, a redução da jornada de trabalho sem redução de salários para reduzir o desemprego, né? Não tem forma de combater o desemprego que não passe por isso e que não passe também por reabrir as fábricas que estão fechando, por, na verdade, impedir que elas fechem, né, antes disso mesmo, através da sua tomada pelos seus trabalhadores, né? Então, aqui no próprio Brasil, a gente tem alguns exemplos de fábricas, empresas que foram fechadas em outro momento e os trabalhadores ocuparam elas, disseram que não iam aceitar perder seus empregos, perder suas formas de vida, simplesmente porque os patrões deixaram de lucrar e conseguiram manter as empresas funcionando, redistribuindo entre si o lucro, né? É óbvio que a longo prazo isso não é algo muito viável, no sentido de você garantir a competição com multinacionais que conseguem vender seus produtos a preços muito mais baixos, né? Mas é uma forma de você segurar as demissões, os desempregos, né? E o que a gente tem visto nessa onda de fechamento de fábricas é a ausência completa de saídas combativas, né? O PSTU, por exemplo, que tem a direção e uma forte influência em setores importantes de metalúrgicos e de trabalhadores fabris, tomou posturas vergonhosas assim diante de fechamentos recentes, de não mobilizar suas bases no sentido de defender os empregos, de defender o não fechamento dessas fábricas, de tentar ocupar elas para impedir seu fechamento, né, como já foi feito em outros lugares, em outros momentos. Fora os grupos que, enfim, nem sequer cogitam estar nas fábricas, né, ficam simplesmente defendendo abaixo-assinado, eleição de novos candidatos. Então, acho que a gente viu uma situação muito lastimável, no sentido de uma esquerda muito domesticada, muito passiva, e uma burguesia que está muito inofensiva, né? Então, nosso papel como grupo, né, como uma pequena organização,
é tentar convencer as pessoas de que existe outro caminho e tentar dar exemplos práticos através da nossa mobilização, né? Para que a gente consiga acumular forças em cima de um programa realmente combativo, de independência de classe e pelo socialismo. Sim, então os sindicatos, né, estão meio que deixando a desejar nessa luta contra o desemprego? Sim, sem dúvida. E não é algo, acho que, novo, né? Muitos dos sindicatos que estão aí, eles são sindicatos sem expressão nenhuma na base, né? Onde você tem um grupo de dirigentes que durante muitos anos, durante décadas, foi sustentado pelo imposto sindical e por isso não precisava ter uma relação de proximidade com a base, não precisava dar respostas, né, de fato para a categoria que eles representam, tinha uma autonomia muito grande, né, e se encastelaram ali como burocratas acomodados. E aí, quando chega um momento mais intenso, onde os sindicatos se fazem necessário, esses setores, obviamente, não se movem, né? Porque a vida deles não está em risco, o emprego deles não está em risco. Eles têm uma existência material que independe da categoria que eles supostamente representam, né? Então, acho que a gente tem uma batalha muito dura a ser travada no sentido de reconstruir o movimento sindical, né? Contra essas burocracias passivas, conservadoras, através de métodos de base, né? Um dos locais, para retomar a questão da educação, um dos locais que a gente atua, que é Maricá, o sindicato, ele basicamente foi criado pelo PT, né, para fazer frente ao CEP. Então, eles têm um sindicato local, além de ter o CEP estadual presente na cidade. E diante das ameaças do próprio PT de reabrir as escolas, esse sindicato é super passivo. Nosso camarada que atua lá, junto com outros combativos da categoria, tiveram que criar uma comissão de base para conduzir a luta contra a reabertura da escola e várias vezes passar por cima da direção do sindicato, no sentido de exigir que fosse convocada a assembleia, no sentido de encaminhar certas votações que a direção do sindicato tentou a todo custo barrar. Então, por exemplo, houve momentos em que foi necessário fazer mobilizações, né, de panfletagem, de dialogar com as famílias que vão receber cestas básicas nas escolas, por exemplo, que essa direção do sindicato simplesmente não foi, né? Apesar de ter licença sindical, de ter salário pago pelo sindicato, os burocratas não foram, e quem foi foram esses membros de base organizados ali num comitê de mobilização independente. Então, acho que é um bom exemplo, né, a ser seguido por vários outros locais onde, infelizmente, não dá para contar com o sindicato no sentido da sua liderança, né? A gente tem que organizar comitês para o local de trabalho, usar esses comitês como ferramentas para mobilizar nossos colegas de forma mais ampla e conduzir as lutas de maneira combativa, né? Sempre que o sindicato estiver mais atrapalhando do que ajudando, nesse sentido de ter uma burocracia encastelada que sabota as lutas ou que fica ausente delas. Sim. Se me permite a pergunta, Márcio, hoje o reagrupamento está em quais locais, né? E quanto mais ou menos que vocês são, né, no Brasil? A gente é um grupo bem pequeno ainda, né? A gente é digamos assim, embrião de uma organização de trabalhadores, né? Então a gente ainda está numa fase de desenvolvimento. E a gente tem atuação aqui no estado do Rio de Janeiro, tanto na capital quanto Niterói, Maricá, principalmente a partir e em algumas cidades do interior de São Paulo, ali do ABC, como é que chama, da Baixada Santista. E a gente tem aberto trabalho em outros lugares, né? Não vou fazer aqui uma lista porque eu não acho que é muito seguro, mas a gente tem aberto trabalho em algumas outras regiões do país e principalmente tentando atuar nesse sentido, né? De forjar pequenos núcleos de trabalhadores revolucionários que estejam inseridos no dia a dia dos movimentos sociais, a partir dos seus locais de trabalho, locais de moradia, para com isso conduzir lutas ali de independência de classe, diferenciando as organizações de esquerda, tanto aquelas mais eleitoreiras, mais oportunistas, quanto principalmente as que se apresentam também como socialistas, como revolucionárias, mas que no dia a dia abandonam a independência de classe, né, capitulam diante da pressão exercida pelas organizações maiores, mais oportunistas, né? Então, em termos de identidade, eu acho que hoje a nossa principal identidade é a defesa de que a gente não vai conseguir mudar a situação da classe trabalhadora, né, para melhor, por dentro das vias institucionais, né? Então,
não é por eleições, não é por confiança na justiça, não é por aposta em impeachment, não é por aposta em mudança dos gestores, seja da presidência, do prefeito, que a gente vai conseguir realmente alguma conquista significativa, né? Então, a gente se diferencia muito dos setores do pessoal nesse sentido, né, que são muito voltados para as eleições, usam sua presença no movimento social, principalmente como plataforma para gerar capital eleitoral, para impulsionar candidatos, disputar as instituições da burguesia por dentro, né, como se fosse possível alterar o seu caráter por dentro. Mas também a gente se diferencia de organizações como o PSTU, como a MRT, que se colocam de forma mais aberta como socialistas e revolucionárias, mas que no dia a dia capitulam diante das pressões, né? O PSTU, por exemplo, nos sindicatos que dirige, não apresenta o programa revolucionário que ele apresenta de forma mais abstrata quando fala com outras audiências, né? Então, não arrisca os seus cargos nos sindicatos que dirige, por exemplo, se colocando como uma força radical, uma força de ruptura. O MRT tem uma aposta na convocação de Assembleia Constituinte, colocando para a Assembleia Constituinte uma série de tarefas que, ao nosso ver, não podem ser realizadas sem a ruptura com o Estado da burguesia, né? E que uma Assembleia Constituinte jamais seria capaz de executar. Pelo contrário, assim, se a gente vê revoltas recentes da classe trabalhadora no mundo, como aqui do lado no Chile, a Assembleia Constituinte foi uma forma da burguesia reconstruir o seu poder, né, o seu domínio, a sua legitimidade, por mais que faça concessões. Então, a nossa identidade se pauta muito por aí, né, por não apostar de forma alguma em saídas que canalizem a luta da classe trabalhadora, a luta popular, para dentro das instituições burguesas, né, seja na forma de eleições ou em outras formas que são colocadas. Para a gente, o exemplo ele vem das revoltas da classe trabalhadora, quando ela para a produção, quando ela se unifica na forma de greve geral, e vai além das instituições burguesas, né? Constrói seu próprio poder alternativo baseado nas suas organizações de luta. Infelizmente, foram poucos os lugares em que isso foi feito ao longo da história, mas onde foi feito, mesmo com as contradições que vieram depois, mostrou que só assim que a gente consegue, de fato, reverter as riquezas que a gente produz para o nosso bem-estar, né? Então, uma série de revoltas que a gente tem visto acontecer no mundo, por exemplo, infelizmente, acabam canalizadas de volta para as instituições burguesas, no Chile, no Equador, e aí acaba que o problema volta do zero, né? Então, daqui a alguns anos a gente vai ver novamente novas revoltas acontecendo nesses países para recuperar seus direitos, recuperar suas condições de vida, e esse ciclo vai se repetir até o momento que a gente conseguir romper as instituições da burguesia e construir nossas próprias, nosso próprio poder da classe trabalhadora. Sim. Ô, Márcio, uma provocaçãozinha saudável, né? Você falou da Assembleia Constituinte, né? Eu, particularmente, eu apoio que tenha, sim, uma Assembleia Constituinte. Aí eu fiquei questionando aqui, Márcio, que, de acordo com no livro do Esquerdismo, do Lenin, ele fala que os trabalhadores, né, ainda alimentam ilusões nas instituições. Uma Assembleia Constituinte, né, inclusive como aconteceu na Rússia, não serviria para que os trabalhadores perdessem essas ilusões nas instituições burguesas e avançassem para a luta revolucionária? Eu acho que não é automático, né? Muitas organizações, o MRT, a esquerda marxista, por exemplo, é um grupo interno do PSOL, lutam pela convocação de uma Assembleia Constituinte como se automaticamente isso fosse gerar um salto na consciência dos trabalhadores, né? Eu acho que em locais onde a gente não tem abertura democrática, onde não existe uma experiência dos trabalhadores, da população em geral, com a forma de dominação democrática da burguesia, né, com seu teatro parlamentar, com as ilusões que isso envolve, é necessário, sim, acho que é parte da luta garantir uma Constituição democrática e, portanto, lutar por uma Constituinte eleita de forma livre, direta, secreta, né, para que os trabalhadores façam sua experiência na prática e vejam que a democracia não serve aos seus interesses. Mas eu não vejo muito sentido em países que já vivem uma experiência democrática, né? No Brasil, a gente tem aí já mais de 30 anos de experiência democrática e o que a gente vê é um desgaste muito grande dela, né? Só que quem está capitalizando esse desgaste é a direita, a extrema-direita, né? O discurso do Bolsonaro é o discurso de eu sou contra tudo que está aí.
a esquerda, ao invés, fica tentando salvar esse barco que está naufragando da democracia burguesa, né? E acho que nesse contexto, lutar por uma Assembleia Constituinte é você tentar reforçar ilusões que ainda possam existir nessa democracia burguesa, né? Ao invés de você disputar a decepção, digamos assim, com essa extrema-direita demagógica, né? Que percebe essa decepção e tenta canalizar para si, para o seu autoritarismo, essa decepção. Então, acho que uma Assembleia Constituinte num país que já tem instituições democráticas, já tem uma longa experiência de democracia, ela não cumpriria um propósito progressista, né? Acho que cumpriria o propósito, na verdade, fazer retroceder, no sentido de, olha, estamos refundando a democracia do nosso país e agora sim dá para confiar, que é o que a gente está vendo no Chile, né? No Chile, a gente viu jornadas de luta muito intensas, com greve geral, com tomadas de cidades, por dias e dias de manifestações intensas, e ao invés de aquilo ali ter dado um salto no sentido de ter caminhado para a construção de um poder alternativo, o que a gente viu foi a burguesia convergindo com uma série de setores da esquerda, inclusive da esquerda socialista, de que era necessário convocar uma Assembleia Constituinte. E aí essa Assembleia Constituinte certamente elegeu pessoas combativas, pessoas ligadas aos movimentos sociais, vai encaminhar conquistas importantes, porque está nesse momento de tensão, de mobilização, mas ao mesmo tempo ela está criando essa ilusão de que agora sim o país vai funcionar, então a gente pode voltar para as nossas casas, voltar para as nossas vidas, se desmobilizar, porque agora as coisas vão ficar resolvidas, né? É por isso que a própria burguesia adere a essa demanda, né, em vários momentos. Então acho que eu não estou dizendo que tem que descartar uma demanda dessas em abstrato, né? Tem momentos em que acho que ela sim cumpre um papel importante, quando a gente vive em ditaduras, quando a gente vive em países em que a democracia ela não é uma coisa real na experiência da classe trabalhadora, é uma forma, assim, de fazer essa experiência, né? De lutar por direitos democráticos e, ao mesmo tempo, mostrar que não é no marco da democracia burguesa que a gente vai conseguir os nossos interesses de classe. Mas em países em que já existe essa democracia burguesa, que já existe essa experiência, eu acho que acaba servindo unicamente para restabelecer, né, a confiança, né, nesse sistema, né, restabelecer a hegemonia da burguesia, que é o que a gente vê hoje. Acho que o Chile é um exemplo muito concreto disso, né, do papel que a Assembleia Constituinte cumpriu de desmobilizar os trabalhadores, a juventude, a população em geral, e gerar uma confiança de que agora tem uma Constituição boa, democrática, e de que, portanto, as coisas vão fluir, vão caminhar positivamente. É isso, Márcio, né? O que a gente vê aqui no Brasil e também no Chile, né? Que mesmo num país democrático, né? Que a consciência dos trabalhadores ela não é socialista, né? E tanto no Brasil e tanto no Chile, tanto é que que a demanda da Constituinte, por mais que concordo contigo que foi usada para tentar, né, desviar o processo das massas de luta, né? As massas elas não saíram às ruas pedindo a revolução, né? Como que você enxerga isso? Sim, eu concordo plenamente, né? Esses momentos de explosão social, de revolta social, eles nunca são um momento plenamente consciente no sentido de ter um norte programático, né? De vamos construir aqui o socialismo. São explosões em que a gente tem um salto de consciência, uma ruptura da confiança que existia até então nas instituições da burguesia e uma expressão dessa insatisfação na forma das lutas, das greves, quando é mais avançado, né? E aí a grande questão é o que a gente vai fazer nesse momento, né? Se a gente for um grupo com influência, com uma boa audiência, a gente vai convencer esses trabalhadores a reconstruir a democracia burguesa ou avançar para além dela, né? Acho que é aí que está a grande questão. Uma coisa é você estar lutando contra uma ditadura, contra um regime autoritário, e aí nesse sentido tem uma série de ilusões na democracia burguesa em que você não pode passar por cima delas simplesmente, né? Tem que haver uma experiência, muitas vezes, mas num país onde essa experiência com a democracia já existe, você tem que ir além dela, né? Quando as massas rompem a sua confiança no sistema, rompem a sua passividade, as suas ilusões, o papel dos marxistas, dos socialistas revolucionários é apontar um norte para além da situação que já existe, né? Nesse sentido,
defender que aquela força mobilizada, que aquela revolta em curso, ela se transforme em organizações, em assembleias, conselhos, por empresas, por fábricas, por bairros, e que a partir daí surja um novo poder, né? Nas próprias assembleias que convocam as manifestações, nos comitês que organizam as greves, a gente tem que estar no interior deles, mostrando que eles têm que se unificar e constituir eles próprios o poder que vai controlar aquela sociedade, a política, a economia, e não fazer retroceder no sentido de dizer, olha só, a gente tem que agora eleger pessoas para uma Assembleia Constituinte que vai fazer uma nova Constituição junto com os representantes da burguesia, sem se enfrentar com o núcleo que mantém essa burguesia no seu lugar, né? Que são suas forças repressivas, suas instituições de mídia, de igrejas, de escolas que disputam a consciência dia a dia da classe trabalhadora. Então, acho que a grande questão é justamente essa, né? Se as massas já saíssem às ruas com uma consciência socialista, perfeito, não precisava de a gente estar se desgastando tentando construir organizações, né? Organizações políticas. A gente precisa construir essas organizações justamente para estar enraizado na classe trabalhadora e quando ocorrer essas explosões sociais, ter setores significativos que consigam liderar pelo exemplo e construir essas organizações autônomas, independentes e a partir delas erguer um poder próprio da classe trabalhadora. Se uma organização dessa com influência no momento de revolta, de revolução, propõe a reconstrução da democracia burguesa através da Assembleia Constituinte, ela está rasgando completamente seu papel revolucionário, né? E aí você falou da Rússia, né? Historicamente, a Assembleia Constituinte ela é uma arma da burguesia também para reorganizar a sua legitimidade, né? Quando ela vê essa legitimidade desaparecer, geralmente é uma das últimas cartadas que ela usa para tentar recuperar, né? Fazer uma eleição, refazer uma constituição, eleger alguns representantes ligados aos setores populares, proletários, mas manter os marcos da propriedade privada, dos lucros, seu controle sobre as forças armadas. Então, no momento em que há um salto de consciência, né, de perda de confiança no regime burguês, a gente tem que apontar para algo além, não para algo que faça retroceder, que faça reconstruir a confiança das massas na burguesia. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco mais do impeachment, né? A gente comentou aqui, né? Você tira Bolsonaro e coloca Mourão, qual que é a efetividade disso, né? E quais são os perigos de a gente colocar um militar no governo diretamente? Eu acho que o Mourão não se diferencia em nada do Bolsonaro, né? Ele simplesmente é um cara um pouco mais esperto, no sentido de não falar tanta besteira publicamente e tentar manter ele uma fachada de funcionamento normal das instituições, né? Mas ele já se expressou várias vezes como defensor da ditadura, da tortura, de golpe militar. Então, o impeachment, de forma alguma, é uma saída, né? Inclusive porque a nossa posição, e essa é uma diferença importante com muitos grupos da esquerda, é de que não basta mudar o gestor do Estado, né? A gente tem que destruir esse Estado que está a serviço dos patrões. Se botar um gestor novo no lugar, mesmo que seja um com áreas progressistas, que defenda a redistribuição de renda, que defenda a participação popular através do voto, o Estado vai seguir sendo burguês. Em última instância, ele vai seguir a serviço dos lucros, né, dos patrões. Então, a gente tem sim que lutar pela saída do Bolsonaro, mas o impeachment não resolveria nada, né? Seria uma saída por dentro da ordem, mudar o gestor e continuar tocando o barco, né? Mesmo que saísse Bolsonaro e Mourão e entrasse, sei lá, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ou fizesse uma eleição geral, né? Que seria um cenário bem mais avançado já do que simplesmente o impeachment, ainda assim a gente estaria nos marcos de novos gestores que não iriam reverter todo o desastre que está sendo feito, né? Porque eu acho que o grande problema dos setores que apostam no impeachment, na eleição de 2022, é achar que o estrago que foi feito é reversível por dentro das instituições que fizeram esse estrago, né? O problema não é só ter um boçal autoritário que fala um monte de besteira na presidência. O problema é o que ele está encaminhando de desmonte de direito trabalhista, de privatização, de fortalecimento dos aparatos repressivos. E isso não vai ser revertido se o Lula for eleito, se for feito impeachment. Essa é a nossa mensagem principal, né, nesses últimos anos aí de atuação dos movimentos sociais, de que não basta uma mudança desse tipo por dentro das instituições para reverter todo o desgaste que foi feito na democracia e nos direitos da classe trabalhadora.
Sim, então perante tudo isso que você falou aqui, em muitas coisas, a gente dá para entender, né, que o posicionamento de vocês é que a esquerda, de modo geral, ela não está preparada para responder os desafios que virão. Sim, eu acho que o lado de lá está na ofensiva, né? Bolsonaro está aí todo dia fazendo campanha para garantir que vai permanecer no poder, dizendo que se não for eleito é fraude, fazendo agitação nos quartéis, na polícia militar, para ter ao seu lado as forças armadas, o aparato repressivo. E a esquerda está acreditando que vai ter eleição, que vai correr tudo bem, que ele vai sair do poder e vai entrar alguém, possivelmente o Lula, e vai resolver tudo, né? Vai voltar a ser um paraíso, como se tivesse sido algum dia um paraíso para a classe trabalhadora. Os setores que não apostam assim tão diretamente na eleição, ainda assim vão totalmente a reboque do lulismo, né? Então, setores do PSOL aí que se dizem mais à esquerda, como a Resistência, por exemplo, esses dias estavam fazendo um chamado a que o Lula liderasse as manifestações, como se o Lula liderar as manifestações contra o Bolsonaro fosse levar alguma conquista para a classe trabalhadora, né? Então, mesmo os setores que não apostam tanto nas eleições, ainda assim ficam muito a reboque do PT, muito ao reboque de pensar saídas como impeachment, né? Saídas por dentro dos aparatos que servem aos patrões e não aos trabalhadores. E a nossa posição fundamental é ser socialista, em primeiro lugar, convencer os trabalhadores que é necessário uma outra forma de vida, que não o capitalismo, que para chegar nessa forma de vida é necessário se organizar de forma completamente independente da burguesia e dos vários representantes que ela tem, tanto de extrema direita quanto esses representantes demagógicos de fachada supostamente progressista, como PT, PCdoB, PDT, mas que onde governam agem tal qual os negacionistas, os genocidas, porque servem aos patrões, servem aos lucros, e, portanto, que a única saída passa por uma revolução, pela classe trabalhadora tomar o poder em suas mãos e decidir por ela própria o que vai ser feito com a economia, com a política do país. Né? E aí, enfim, essa entrevista aqui foi uma ótima oportunidade de apresentar algumas ideias, leituras de conjuntura, mas deixo o convite para quem estiver interessado em conhecer melhor, né? Acessar o nosso site, nossas redes sociais. Nosso site é www.rr4i.org. Lá tem inclusive o nosso manifesto programático, que detalha muito melhor vários elementos que eu só pincelei aqui, ou abordei de forma mais ligeira, além de polêmicas com várias organizações socialistas que a gente tem essa questão de se diferenciar, né, de deixar claro por que a gente está constituindo um grupo, fazendo todo esse esforço de começar meio que do zero a construir uma organização, se já existem tantas outras, né? Então tem uma série de polêmicas com o PSTU, com a MRT, com os setores da esquerda do PSOL, para deixar claro por que a gente não está junto com eles, né? Por que a gente não está junto com eles no sentido de não entrou para esses grupos, né? Apesar de estar nos movimentos sociais atuando aí sempre que possível em prol dos interesses da classe trabalhadora, mas tem essas polêmicas explicando, né, em detalhes as nossas diferenças, e fica o convite para os companheiros que estiverem nos ouvindo, né, nos vendo no seu caso, está com a câmera, para acessarem lá o site e conhecerem melhor a organização, e principalmente conhecerem também a nossa tradição do trotskismo, né, porque tem essa salada tão grande do que é o socialismo, do que é o marxismo, né. Então também a gente tem todo um esforço lá de ter documentos históricos da tradição trotskista para explicar o que ela é, né? Existe muita confusão aqui no Brasil, muita falsificação sobre o que é o trotskismo, principalmente pelo papel cumprido por organizações que estão no PSOL e que reivindicam essa tradição, organizações como o PSTU, que tem uma série de posições de capitulação ao imperialismo no cenário internacional, e mancham o nome do trotskismo, né? Então a gente tem também uma área do nosso site só de material de formação para explicar que o trotskismo é uma tradição do socialismo revolucionário muito mais coerente do que qualquer outra aí que surgiu no século XX e que não tem nada a ver com essas organizações que infelizmente mancham o nome dessa tradição, né? Aqui no Brasil e em outros lugares. Então fica o convite para conhecer melhor a gente e onde nós estamos atuando, de chegar junto e atuar junto. Ô, Márcio, o RR tem organização internacional? A gente faz um grande esforço, né? Até explicando aí o nosso nome, né? A gente faz um grande esforço para reagrupar forças em cima de um programa revolucionário, né? Então, aquilo que todo mundo fala da unidade da esquerda, a gente também luta pela unidade da esquerda, mas não qualquer unidade, e sim uma unidade em cima de um programa revolucionário.
E aí, nesse sentido, a gente busca ativamente organizações, tanto no Brasil quanto internacionalmente, para estabelecer laços, né? Atualmente, a gente tem uma organização irmã na Austrália, o grupo bolchevique leninista da Austrália. Lá no nosso site tem o link para o site deles, né? Quem lê inglês pode conhecer melhor esses camaradas, a atuação que eles fazem. Mas a gente, volta e meia, também traduz materiais deles e vice-versa, né? A gente, inclusive, essa semana postou um material muito bom sobre a crise ecológica que a gente está enfrentando, né? Um dos grandes desafios da nossa geração, e de como que não existe solução para ela nos marcos do capitalismo, né? Então, é um dos materiais que a gente traduziu deles, e no site deles também tem materiais nossos traduzidos. A gente tem uma relação aí de cooperação para criar mais forças ainda, né? De ter laços com mais grupos em outros países, além de crescer onde a gente já está atuando, né? Nos nossos respectivos países. Então, hoje a gente não tem uma organização internacional, mas a gente faz um esforço internacionalista muito grande de estabelecer laços com outras organizações. E aqui no Brasil também, né? A gente faz um esforço o tempo inteiro de buscar grupos que possam ser interessantes para somar forças nesse sentido de reagrupar em cima de um programa revolucionário, né? Daí o nome da organização. Sim. Agora, para fechar o nosso papo, né? Uma das coisas que a pandemia me deixou como sensação, Márcio, né, desde o começo dela, é de que parece que o capitalismo não dá mais, né? Tipo, que ou a gente supera essa forma de vida ou nós estamos na lama, né? Você concorda com isso? Totalmente. Eu acho que o prognóstico lá do Marx e do Engels, lá atrás, né, já era muito acertado, de que não existe saída para a humanidade nos marcos do capitalismo, né? O capitalismo ele vai destruir completamente as condições de vida, e acho que a gente está cada vez mais chegando nisso, né? Então, essa questão da crise climática, por exemplo, que eu mencionei, acho que hoje muitas pessoas estão alertas a isso, né? A própria mídia burguesa fala com frequência disso, mas é um dos elementos que não dá para superar se você não tira o lucro como prioridade, né? Infelizmente, o meio ambiente vai seguir sendo destruído e as condições de sobrevivência da humanidade vão seguir sendo destruídas enquanto a gente não tirar os burgueses do comando e ter a produção econômica, as relações econômicas, os interesses da maioria da população, que é a classe trabalhadora, né? E o mesmo vale para vários outros aspectos, né? A crise de 2008 foi muito comentada como a pior crise capitalista desde 29, né? E o capitalismo é isso, são crises depois de crises, né? O máximo que o capitalismo consegue é fazer uma fuga para frente, né? É empurrar as contradições para a crise seguinte. Então, a gente, desde 2008, vem vivendo uma situação, principalmente nos países da periferia, como o Brasil, né? De retirada de direitos, de retirada das condições de vida, de rebaixamento dos salários, né? Então, a gente tem uma massa aí de desempregados enorme, de pessoas que não conseguem botar comida na mesa e garantir uma vida digna. E, obviamente, isso vai gerar uma crise daqui a pouco, né? Porque quanto menos trabalhadores conseguem consumir, menos a burguesia lucra. Então, hoje a burguesia está conseguindo lucrar com a alta do dólar, né? Os setores que vivem da exportação estão conseguindo se manter, mas os pequenos comerciantes estão aí quebrando um atrás do outro, as médias empresas estão quebrando uma atrás da outra, grandes empresas já estão saindo do Brasil porque não conseguem mais manter suas taxas de lucro aqui. Então, a gente caminha novamente para um ciclo de desgraça, né? No sentido de empresas quebrando, famílias inteiras perdendo sua fonte de renda, né? Está cada vez mais sendo parte do nosso cotidiano esse tipo de coisa que é cíclica, né? Nossos pais passaram por isso, nossos avós passaram por isso, porque é só isso que o capitalismo tem a oferecer, né? É lucro para os que são proprietários de meios de produção e sofrimento para os que vivem do seu trabalho, né? Então, realmente, só superando esse sistema que a gente pode ter uma vida digna e um futuro garantido para os trabalhadores. Beleza, maravilha, né? Então, Márcio, né, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, né? Achei que foi uma boa discussão, né? Ajudou, né? Assim como a primeira discussão que nós fizemos, os debates que o canal produz, né? Então, quero agradecer e peço para você fazer as considerações finais. Bom, eu que agradeço.
o Guilherme, os demais companheiros que participam aí do canal, né? Acho que vocês têm cumprido um papel muito legal de divulgação de ideias, de formação política, né? Espero que o canal continue crescendo. Fico muito feliz aqui com o convite de poder apresentar um pouco do que é o reagrupamento revolucionário, debater um pouco as questões aí que perpassam a esquerda brasileira e mundial, né? Em termos de considerações finais, acho que não tem muita coisa a acrescentar ao que eu falei agora há pouco, né? Acho que só para concluir mesmo, a gente vive num momento em que muitos estão querendo se mobilizar, né? Estão vendo a necessidade de se mobilizar de alguma forma para garantir a sua existência, né? Nesse momento de pandemia, de risco de vida. E a mensagem acho que principal que a gente tem a oferecer é de que, infelizmente, não basta eleição, infelizmente não basta impeachment, infelizmente não basta mudar a Constituição para a gente ter um futuro digno, para ter uma vida garantida, né? É só realmente com uma ruptura com esse sistema que a gente pode conseguir isso. Isso vai passar necessariamente por organizar a classe trabalhadora nos seus locais de moradia, nos seus locais de trabalho. Somente com uma forte greve geral que a gente vai garantir um lockdown com auxílio emergencial, com salários e empregos. E somente com uma forte greve geral que a gente vai conseguir remover todo esse lixo que está aí no poder atualmente, todos os que se pretendem como novos gestores para continuar atacando a classe trabalhadora e botar nós próprios no poder, né? Fazer com que nós decidamos o que fazer com as riquezas que a gente produz com o nosso suor, com o nosso sangue. E essa é a mensagem que a gente tem a passar, né? De nenhuma confiança nas instituições burguesas, que ser socialista é propor a superação do capitalismo, né? E não ficar propondo maquiar o capitalismo, melhorar ele e deixar a ideia de uma mudança radical para os dias de festa, né? A gente tem que, desde hoje, estar construindo no nosso local de trabalho essa mensagem, e as organizações que dizem socialistas não fazem isso, estão ajudando a manter esse sistema aí de exploração, de sofrimento, né? Ao manter as ilusões dos trabalhadores de que dá para ter uma vida digna dentro do capitalismo. Não é isso. Então, Márcio, mais uma vez, muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Esse e outros vídeos no Facebook, no WhatsApp, né? Curta a nossa página Mesa de Debates no Facebook e siga a gente no Instagram. Então, fiquem atentos à nossa programação, porque vai ter mais coisas interessantes vindo por aí. E até a próxima, pessoal. Fui!